Kim Mori parece ser apenas outro estudante do ensino médio comum que vive na Coreia atual, mas na realidade, ele é um cara incrivelmente forte que é um artista marcial habilidoso. Ele mora sozinho em uma casa, e o parente mais próximo que ele tinha era seu avô, que desapareceu quando ele era jovem. Meu pai foi comprar leite e nunca voltou, mas ninguém está fazendo um programa sobre mim. Que pena. Apesar de ter tido uma infância problemática, ele acabou se tornando uma pessoa de boa índole e justa, que apesar de possuir uma força incrível, nunca abusa dela. Jim Mori acorda em sua casa e olha para ver que seu despertador foi destruído. Ele se pergunta se tinha algo importante planejado para hoje, e percebe, horrorizado, que tinha de participar da rodada preliminar do torneio God of High School hoje. Ele se veste, pega sua bicicleta e pedala com todas as suas forças, andando de forma muito perigosa. God of High School é um famoso torneio de artes marciais que é muito esperado em toda a região de Seul, na Coreia, e todos estão sintonizando para assistir ao vivo às batalhas que vão acontecer no torneio. Os organizadores afirmam que quem vencer o torneio poderá desejar qualquer coisa dos organizadores, e seus desejos serão atendidos sem questionamentos. Acho que esses organizadores estão viajando ou algo assim. Como eles vão conceder qualquer coisa ao vencedor? E se eu pedir uma namorada gamer com coxas grandes? Jin atravessa o tráfego, correndo em direção ao estádio, quando avista um motociclista indo na direção oposta, que ele ignora a princípio, mas depois percebe uma senhora no chão, gritando que o motociclista fugiu com a bolsa dela. Jin imediatamente começa a pensar em todas as diferentes situações em que a velhinha pode estar presa, o que o leva às lágrimas. Ele imediatamente dá meia volta e, apesar de estar atrasado, começa a perseguir o motociclista. Ele persegue a moto por um longo tempo, desviando entre o tráfego, esquivando-se dos carros que vêm na direção oposta e, às vezes, até realizando acrobacias incríveis quando enfrenta um caminhão que vem em sua direção. Caminhão chegando quase patinou no gelo com esse tolo, mas felizmente ele consegue escapar. Finalmente, ele consegue chegar ao lado dele quando o motociclista começa a tentar empurrá-lo para fora da estrada. Mas este maluco absoluto pula na moto e começa a mordê-lo, o que é no mínimo excêntrico. Ele é empurrado, pula de volta na moto e a lança para a estrada superior, perseguindo o ladrão novamente. De repente, ele avista uma garota da sua idade, observando enquanto um bando de homens musculosos exibem seus músculos para ela. Ele tenta avisá-la, mas não consegue desviar e literalmente a acerta no rosto com seu pneu antes de pedir desculpa e pedalar embora. A garota, no entanto, não é uma garota comum e joga sua espada de madeira, que trava o pneu de Jin, derrubando-o. Ela corre até ele, pega-o pela gola e começa a gritar em seu rosto machucado para que pague pelos óculos que ele quebrou. Jin murmura através dos lábios inchados, dizendo que o ladrão está fugindo com a bolsa de uma mulher idosa, que mexe com o coração dela, e de repente os dois começam a perseguir o ladrão. Que mulher estranha. Jin continua pedalando enquanto a garota se levanta atrás dele e tenta espantá-lo como se ele fosse uma mosca. O motoqueiro decide mostrar quem manda e faz uma curva muito acentuada. Ele espera despistá-los, mas, para sua surpresa, eles ainda estão atrás dele, enquanto a garota usou sua espada de madeira para segurar na estrada e fazer a curva fechada. O ciclista decide jogar fora um monte de dinheiro para distraí-los, mas Jin diz à garota para pular e para a bicicleta de repente. A garota salta e tenta pular sobre o ladrão, mas acaba se chocando de cara contra uma placa de sinalização. Tanto Jin quanto a garota pensam que perderam ele, e até o ladrão foge rindo, quando de repente, um jovem o soca direto no rosto, destruindo sua bicicleta e finalmente derrubando-o. Acontece que todos os três precisavam ir ao torneio God of High School, e eles quase não conseguem chegar, e enquanto recuperam o fôlego, Jin se apresenta aos outros. O cara com cabelo preto e estiloso se apresenta como Han, que trabalha em um supermercado local, e a garota maluca se apresenta como Mira, que é a instrutora de Kendo no dojo do pai. Antes que possam conversar mais, um cara da administração entra na sala e diz a todos para se reunirem na arena para a introdução, e todos se dirigem para lá. O comentarista explica as regras da luta, e a primeira e mais importante regra é que não há malditas regras. Esse cara literalmente nos diz que os participantes podem usar qualquer arma que queiram e qualquer técnica que queiram tentar para vencer o torneio. E vemos um monte de pessoas carregando bastões, cajados e tacos de beisebol. Ainda bem que essa série não aconteceu na América. Não haveria nenhum episódio depois do primeiro. Enfim, todos se reúnem na área e recebem uma pulseira de monitoramento de saúde, que registra seu estado atual. Se alguém ficar perigosamente baixo em pontos de vida, recebe atenção médica imediata de duas enfermeiras muito profissionais com personalidades enormes. O comentarista pergunta se todos estão claros quanto às regras antes de declarar que a rodada começa agora. Todos estão confusos com isso, pois não foram colocados em nenhum tipo de chaves ou não sabem quem são seus oponentes, pensando que deve ser um erro, mas alguns percebem que é uma partida ao estilo Battle Royale, onde o último homem de pé vence. Alguns dos lutadores feios alcançam e começam a mirar em indivíduos que são mais fracos que eles, para que possam derrotá-los facilmente. Uma enorme briga generalizada começa, onde as pessoas estão lutando para todos os lados. Alguns estão usando bastões de madeira, alguns estão usando nunchakus,
e outros estão confiando apenas nos punhos. Vemos alguns lutadores de destaque, um sendo um cara muito consciente vestido com um vestido de mulher, porque gênero é apenas uma construção social e você pode ser o que quiser. Outra garota com uma personalidade enorme começa a usar seus movimentos de luta livre, que aprendeu na cama de forma eficaz e começa a derrotar as pessoas, enquanto o nerd simplesmente pega um bastão de beisebol e começa a amontoar corpos para todos os lados. Finalmente, Han mostra sua força ao usar um único soco para derrotar uma enorme horda de inimigos, como o cara legal que ele é. E Mira também usa sua espada de madeira para cortar os lutadores, demonstrando como é habilidosa em manejar madeira. Finalmente, Jin começa a mostrar suas habilidades ao destruir um grupo de atacantes apenas usando seus chutes, dominando completamente toda a competição. As lutas estão longe de terminar, no entanto, pois o comentarista declara que há uma entrada de última hora no combate e alguns homens trazem um homem gigante restrito por uma camisa de força. Esse maluco com cara de gorila nem pensa duas vezes antes de pular diretamente para a batalha e chutar todos para longe, um por um. Até Han e Jin ficam surpresos com a velocidade incrível do gordinho. Ele fica em cima de um lutador, chutando seu rosto e provocando os outros por serem fracos, quando é atacado por Mira, que usa sua madeira para tentar acertá-lo. Eu realmente não me lembro do nome dele, então vou chamá-lo de Harambe. Harambe desvia de todos os seus ataques antes de pegar a madeira dela entre os dedos dos pés. Mira fica totalmente chocada com isso quando ele toma seu brinquedo, o que a enfurece, e ela usa seu estilo de espada para atingi-lo no estômago, tirando-lhe o ar antes de chutá-lo na cabeça com toda a força que suas grandes e suculentas coxas de galinha conseguem reunir. Mas eles não têm efeito sobre Harambe, que simplesmente a empurra para trás antes de rir na cara dela. De repente, no entanto, a risada dele para quando Jin cai de joelhos e abaixa as calças para revelar suas coloridas cuecas cheias de desenhos. Harambe se vira e pergunta se ele quer tocar sua corneta, mas Jin recua no último momento e coloca as calças de volta no lugar antes de ser atacado. Ele desvia dos chutes de forma muito eficiente antes de ser atingido por um deles, que o joga contra a parede, mas Jin é tão extraordinariamente habilidoso que no instante em que estava sendo chutado, deu uma cotovelada na perna dele, machucando-o pela primeira vez na luta. Harambe parece empolgado com essa perspectiva, mas tanto ele quanto Jin começam a correr um em direção ao outro para terminar a luta que começaram. Antes que eles possam se enfrentar, no entanto, Mira, a mulher das coxas trovejantes, corre atrás de Jin e quebra seu pescoço porque ele ainda estava carregando sua espada e não a devolvia, encerrando a luta imediatamente. Com isso, a primeira rodada é declarada encerrada e todos começam a ser curados com a ajuda das nanomáquinas injetadas em seus corpos. Mais tarde naquela noite, Jin caminha ao lado de Mira e Han e pergunta a eles como souberam sobre este torneio. Ele afirma que estava em um parque quando um homem lhe pediu para entrar no torneio, então ele lutou com ele e perdeu a luta. E foi por isso que ele se juntou ao torneio. Han responde que foi abordado por um homem de cabelo verde que lhe prometeu dinheiro, do qual ele precisa desesperadamente, enquanto Mira responde que quer reviver o dojo da família. Jin, no entanto, pega a espada dela novamente para dar uma olhada, mas Mira tenta pegá-la de volta, o que resulta na espada caindo no rio abaixo, enfurecendo Mira, que dá um tapa em Jin, dizendo-lhe para deixá-la em paz. Ela desce para dentro do riacho e começa a procurar sua espada enquanto usa a pequena lanterna do seu telefone, mas Jin vem para resgatá-la com a lanterna e começa a ajudá-la a tentar encontrá-la. Ela pede desculpas por tê-lo esbofeteado antes e revela que a espada foi um presente de seu falecido pai, e por isso tem muito valor sentimental para ela. Eles continuam procurando, mas a luz ainda não é suficiente. Mas felizmente Han traz um grande holofote e ilumina o riacho para lhes dar bastante luz para trabalhar, e eles finalmente encontram a espada. No dia seguinte, eles vão novamente ao estádio para as partidas, e hoje as partidas serão 1 contra 1, como deveriam ser. Jin dorme dentro do vestiário quando Harambe se aproxima e começa a dizer que vai esmagá-lo. Para sua surpresa, no entanto, o garoto que ama se vestir se aproxima de Harambe e começa a dizer para deixá-lo em paz, pois ele está dormindo, quando Harambe imediatamente avança para dar um chute. O garoto é salvo por Jin no último momento, puxando-o para trás, mas ainda assim, a pressão no ar foi suficiente para fazer seu nariz sangrar. Antes que pudessem lutar, no entanto, o comentarista anunciou que as partidas iam começar em breve. Mira entra para sua primeira luta e derrota facilmente o cara que veio lutar contra ele. Após isso, Jin é chamado ao ringue para lutar contra Efat. Ela é obviamente capaz de derrotá-lo facilmente usando uma combinação de chutes e socos. A próxima luta é entre a lutadora com uma personalidade forte e um cara aleatório, e a lutadora vence o adversário muito facilmente com seus movimentos incríveis. Depois disso, o nerd é chamado para dentro do ringue, e ele usa seu bastão para dar uma surra no gordo que veio lutar com ele enquanto lê um livro. Que macho alfa. A próxima luta é entre Han e um cara que parece que acabou de se divorciar. Han é basicamente o Saitama neste ponto, pois não importa quem ele está enfrentando. Ele parece derrotá-lo com um único soco. Finalmente, a luta é entre o fanboy, que vou chamar de Harry Styles porque ambos gostam de usar vestidos, e Harambe começa.
Que confronto incrível. A luta começa e Harry dá um golpe enorme no estômago de Harambe antes de desferir uma série de socos no rosto dele, jogando-o na plateia. O árbitro começa a contar até 20, mas Harambe não parece ter pressa. Ele se levanta calmamente e começa a caminhar em direção ao ringue, antes de pular para dentro com uma velocidade surpreendente. Harry o encontra no ar, chutando-o, mas Harambe tira uma das mãos das restrições, bloqueando seu ataque. Desta vez, Harambe vai para o ataque, defendendo-se dos ataques de Harry, antes de começar a acertá-lo com vários golpes no corpo e na cabeça. Ele não o solta e continua com ainda mais ataques, dominando-o totalmente antes de agarrar seu cabelo e desferir um chute de machado na cabeça dele. Ele então agarra Harry pelo pescoço e levanta-o no ar, socando e chutando-o várias vezes antes de Harry se inspirar para finalmente revidar. Ele tenta usar um de seus golpes especiais em Harambe, mas Harambe consegue contra-atacar, o que o lança para o canto do ringue. Ele então volta até ele e começa a esbofeteá-lo repetidamente, dizendo para ele implorar por perdão. Mas Harry olha para ele e diz que não vai implorar, não importa o que aconteça. Isso enfurece Harambe, que o agarra pela garganta mais uma vez, antes de jogá-lo no chão e chutar até não poder mais. Harry, no entanto, ainda se recusa a implorar, o que o deixa tão furioso que ele tira a outra mão da contenção e o levanta antes de proceder a quebrar uma de suas mãos completamente. Harry grita de dor, mas ignora isso, e agarra o outro braço também, quebrando-o antes de ameaçar arrancá-los completamente. Mas é interrompido por Jim, que aparece atrás dele e lhe dá um chute direto na cabeça, jogando-o para o canto do ringue antes de dizer para ele se levantar e lutar. Harry é retirado do ringue, enquanto Harambe salta em direção a Jim, mas Jim consegue chutá-lo diretamente no rosto mais uma vez, jogando-o para fora do ringue. Antes que ele pudesse persegui-lo, no entanto, Jim foi cercado por um grupo de pessoas que lhe disseram para parar, e o comentarista disse-lhe que o que ele fez era uma violação das regras e que ele seria punido por isso. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, no entanto, Hwoarang surgiu, rodeado por uma aura escura, antes de lançar uma explosão dessa aura em Jim. Felizmente, um dos organizadores que cercam Jim consegue bloquear facilmente o ataque, mas Harambe parece ter enlouquecido e pula para dentro do ringue para lutar contra Jim mais uma vez. Mesmo rodeado pelos organizadores muito poderosos, Jim consegue pular em um dos ombros deles e encontra Harambe no ar antes de desferir um combo insano de 3 chutes, jogando-o no chão. Jim aterrissa de volta no ringue, mas de repente, uma força misteriosa o empurra para o chão. Um homem chega para o estádio se apresentando como Pak Mu-jin, o criador deste torneio. Ele anuncia que o que Jim fez foi uma violação grave das regras, e que a sua punição será anunciada posteriormente. Enquanto isso, as partidas acontecerão conforme programado. Jim é então escoltado para fora do ringue pelos organizadores. Jim é levado para uma sala separada onde ele treina, enquanto os organizadores decidem o que vai acontecer com ele. Ele não parece ter medo de nada, e até vai assistir à luta de Mira. Ela vai lutar contra o lutador hoje, e antes mesmo de a luta começar, o lutador zomba de Mira, dizendo para ela usar algo mais poderoso do que uma espada de madeira. Mira, no entanto, diz para ela calar a boca antes que estoure um dos seus implantes. A luta começa, e Mira faz o seu melhor para atacá-la de todas as direções, mas a lutadora é mais ágil do que ela pensava, e consegue desviar de todos os seus ataques enquanto causa um monte de dano à pobre Mira. Ela a empurra para o chão antes de saltar do poste e arremessar Mira com muita força. Surpreendentemente, porém, Mira é muito mais forte e resistente do que se esperava, e simplesmente se levanta novamente, assumindo sua postura. Elas se chocam mais uma vez, e desta vez, Mira acerta um golpe, mas a lutadora consegue bloquear o ataque com as mãos nuas, e a joga no chão com uma cabeçada. Mira ainda se levanta mais uma vez, mas agora nem sequer tem uma espada. A lutadora decide terminar a luta, e parte para mais uma derrubada, mas desta vez Mira desvia antes de desferir um corte rápido com as mãos nuas, o que, surpreendentemente, causa mais dano à lutadora do que a espada, e a lutadora começa a sangrar. Mira decide continuar, e realiza um golpe duplo com as mãos nuas, que novamente causa muito dano à lutadora, que começa a sangrar e cai no chão. Jim, que está assistindo a essa luta, torce por ela, mas antes que ele pudesse ir ao seu encontro, Pak, junto com um comissário de cabelo verde, entra na sala. Pak diz a ele que sua punição foi decidida e que ele terá que lutar contra esse homem que é um brócolis. Como todo mundo, Jim odeia brócolis, então ele diz a Pak que quer lutar contra o Blonde em vez disso e começa a fazer birra no chão. Brócolis fica irritado e diz a Jim que ele é mais forte que Blonde. Ao ouvir isso, Jim se levanta novamente e diz a ele que antes de lutarem, ele terá que tirar os óculos, pois não quer quebrá-los. Isso enfurece Brócoli, que soca Jim do outro lado da sala. Mas Jim é um tolo simplório que corre de volta para ele e diz para socá-lo novamente. No entanto, Pak os interrompe e diz que eles lutarão amanhã dentro do ringue. Mais tarde naquela noite, ele encontra-se com Han e Mira enquanto volta para casa e oferece a eles as frutas que Pak lhe deu para que ele possa reabastecer sua energia. Tanto Han quanto Mira recusam sua oferta enquanto ele lhes conta a punição que foi decidida para ele.
Mira comenta que os comissários são realmente fortes, mas Jin lhe diz confiantemente que vai vencer a luta amanhã. Ele chega de volta à sua casa naquela noite e começa a comer o restante das frutas antes de estender seus lençóis para descansar. Mas, de repente, sente-se mal e começa a vomitar sangue, percebendo tarde demais que as frutas foram envenenadas. No dia seguinte, Jin não é visto na arena, mas a primeira luta de hoje é entre Han e o nerd. Eles ambos entram no ringue, ficando cada um de um lado, enquanto o nerd começa a ler detalhes sobre Han, como qual é o seu estilo de luta, quais são seus golpes especiais e como ele luta em geral. Ele afirma que estuda seus oponentes e sua arte muito profundamente e adquire um entendimento completo de como eles lutam para que possa descobrir defesas e contra-ataques apropriados. Han parece surpreso com o nível de detalhe que ele sabia sobre ele, mas decide se concentrar na luta. A luta começa e Han imediatamente corre em direção ao nerd tentando socá-lo, mas o nerd desvia rapidamente antes de desferir uma série de golpes no corpo de Han, fazendo-o ajoelhar-se. Han percebe que o nerd está basicamente prevendo qual será seu próximo movimento, o que é muito irritante e problemático para ele. Han, no entanto, não é burro, e também tem lido e entendido o estilo de luta do nerd. Eles se enfrentam novamente, mas desta vez Han desvia de todos os ataques que o nerd tentou antes de tentar dar um chute, que é bloqueado pelo nerd imediatamente. O nerd fica muito surpreso e pergunta se foi apenas sorte que ele desviou de todos os ataques, mas Han responde que memorizou seus padrões de ataque, o que tornou fácil evitar os golpes. O nerd avança nele novamente, mas acaba escorregando e caindo no chão enquanto Han estava vindo em sua direção. Instintivamente, ele acaba acertando Han na cabeça com o bastão, mas percebe depois que Han estava tentando ajudá-lo a se levantar. Ele pergunta por que ele não o atacou, mas Han responde que atacar um oponente que está no chão não é seu estilo, enquanto começa a sangrar pela cabeça. O nerd sorri diante desse ato de genuína gentileza antes de se levantar novamente para outra rodada. Eles correm um contra o outro novamente, e dessa vez ele usa o bastão para acertar Han várias vezes ao mesmo tempo por todo o corpo, o que machuca Han, que cambaleia até o ringue, sangrando. O nerd decide aproveitar isso e usa seu ataque especial, que manifesta um monte de espinhos no ar e os lança em Han. Mas Han está pronto para ficar sério finalmente e usa seu soco mágico especial para destruir o taco do nerd, antes de usar outro ataque que invoca um tornado dentro do ringue. E assim que ele desaparece, eles se envolvem em uma luta brutal, mas Han consegue levar a melhor e começa a espancá-lo, antes de empurrá-lo contra o ringue, para realizar um ataque final, mas se detém ao perceber que o nerd já perdeu e cai no chão. Han é declarado o vencedor e ambos deixam o ringue para a próxima luta, que é entre Jin e Broccoli. Brócolis entra no ringue, mas ainda não há sinal de Jin em lugar algum. Mira começa a se perguntar se aconteceu algo, porque Jin não perderia essa luta por nada no mundo. Justo quando o comentarista estava prestes a declarar Broccoli como o vencedor porque Jin não apareceu, mas no último momento, Jin entra no estádio correndo para o ringue e pula. O comentarista imediatamente começa a explicar a regra, dizendo a Jin que esta será uma luta desigual, já que Broccoli é muito mais forte que ele. Jin só precisa derrubar Broccoli no chão uma vez, e ele será declarado o vencedor. Broccoli parece estar muito confiante quando a luta começa, mas fica imediatamente surpreso ao notar que Jin já está bem na sua frente. Ji-Hoon calmamente tira os óculos, dizendo a ele que podem quebrar, antes de empurrá-lo para o chão com um movimento muito suave. O comentarista fica chocado e gagueja que Jun Moria ganhou a luta. No entanto, Broccoli se recupera do choque e fica irritado com a falta de respeito antes de tentar socar Jin, mas ele simplesmente desvia e chuta Broccoli contra um dos postes. Broccoli perde a calma e libera seus verdadeiros poderes na forma de um gigante coringa com uma foice gigante. Jin começa a correr enquanto o Joker o ataca repetidamente, e tudo o que ele pode fazer é se abaixar e pular, enquanto grita por ajuda, pois não sabe como lutar contra essa coisa. Ele tenta correr pela foice do Coringa, para reduzir a distância entre eles, mas é capturado pelo Coringa, que começa a esmagá-lo em suas mãos. Pouco antes de o Joker dar o golpe final, no entanto, ele desaparece no ar, deixando Jim confuso. Ele olha para ver Broccoli sendo segurado pelo resto dos comissários, enquanto Pac passa por ele, dizendo a Broccoli que 3 meses de seu salário foram cortados por causa desse ato. E aproxima-se de um Jim totalmente exausto, parabeniza-o por derrotar o Broccoli e diz-lhe que foi reintegrado como competidor neste torneio. Todos começam a voltar para suas casas, enquanto a transmissão ao vivo declara que restam apenas 4 jogadores no torneio agora, já que estamos nas rodadas semifinais. Mira está enfrentando Han, e Jin está enfrentando um cara aleatório que ninguém conhece. No caminho de volta, contudo, um cara de cabelo azul em um carro muito caro se aproxima deles e imediatamente sai dele, ajoelha-se e pede Mira em casamento, surpreendendo tanto Han quanto Jin. Acontece que esse cara é supostamente um influenciador muito rico e famoso, que é um excelente artista marcial e mais ou menos a cara das artes marciais no país deles. Um dia, ele apareceu no dojo dela após observá-la de longe e pediu diretamente em casamento.
Ela teria dito não, mas seu principal objetivo é cumprir o último desejo do pai, que era garantir que o estilo Espada da Lua sobrevivesse ao teste do tempo e que ela o passasse para a próxima geração de alunos. Infelizmente, no entanto, o estilo de Espada Moon é uma arte muito obscura e poucas pessoas a aprendem ou conhecem. Assim, quando esse rapaz rico lhe disse que ajudaria a divulgar o estilo de Espada Moon através de sua influência, ela concordou em casar com ele, mesmo não gostando dele. Jin é totalmente contra isso, pois esse casamento significaria que ela teria que se retirar do torneio, o que ele não quer que aconteça. Ele até chega ao dojo dela para tentar fazê-la mudar de ideia, mas ela diz a ele que isso não lhe diz respeito e que deveria cuidar da sua própria vida antes de fechar a porta na cara dele. Ele rapidamente sai correndo e chega numa cabine telefônica, onde liga para Han e conta tudo o que aprendeu. Han, que tem trabalhado em múltiplos empregos e turnos extras para ganhar mais dinheiro e ajudar no tratamento de câncer de seu melhor amigo, não tem tempo para ouvir Jin se intrometendo na vida dos outros. Ele diz a ele que são estranhos e não deveriam tentar se intrometer em situações que não lhes dizem respeito, antes de desligar o telefone. No dia seguinte, Jin chega ao casamento sem convite e senta-se ao lado de uma garota que é a irmã de Mira, que acabou de perceber que Mira não gosta da pessoa com quem vai se casar e começa a chorar. Jin diz a ela que está ali para ajudar e que é amigo dela antes de tentar entrar na cerimônia. No entanto, ele é parado por um grupo de seguranças que lhe dizem que ninguém sem convite é permitido e que ele deve sair do local imediatamente. Jin recua, pensando que vai embora, mas se vira e tenta passar correndo por eles, mas falha miseravelmente. Os seguranças tiram seus cacetetes e começam a atacar Jin, que continua desviando de seus ataques até que um ataque que ia acertá-lo é interrompido pelo cara mais legal do mundo, Han. Ele bloqueia o ataque antes de socar os guardas diretamente no rosto, nocauteando todos eles. Esse cara é o verdadeiro One Punch Man. Eles entram na sala interrompendo a cerimônia. O homem rico os olha e diz para saírem antes que ele chame a segurança, mas então percebe que toda a segurança foi derrotada por eles dois. Ele diz a eles para saírem se souberem o que é melhor para eles, mas Jin diz a ele que eles não vão deixá-lo se casar com Mira e tirar todas as esperanças e sonhos dela, apostando a fé dela em um cara rico e nojento que nunca vai fazer nada pelo estilo da espada. O cara rico fica bravo e pega sua espada antes de correr em direção a eles e atacá-los. Han, no entanto, simplesmente agarra a espada e diz a Jin para ir até Mira. Jin corre até Mira, que lhe diz para ir embora, mas ele começa a perguntar se ela não confia no pai e no que ele ensinou. E se confia, então por que está depositando todas as suas esperanças e sonhos em um canalha que ela não ama de jeito nenhum? Mira fica brava e começa a socá-lo, enquanto Jin simplesmente se defende contra a avalanche de ataques dela. Até que o tio de Mira, a única figura paterna que ela tem, se coloca entre o soco dela e diz que Jin está falando a verdade e que ela deveria ouvi-lo. Mira tem uma realização em que percebe que quando seu pai disse que precisava de um herdeiro para herdar o estilo da Espada da Lua, ele se referia a ela, e não ao seu tio. Isso a faz decidir que ela vai garantir que o estilo da espada sobreviva por conta própria, e ela se aproxima do ricaço, dizendo que não vai se casar com ele. O Patife parece ter perdido a cabeça ou algo assim, porque ele começa a rir como um maníaco em um filme barato antes de liberar seu verdadeiro poder, que se manifesta na forma de um samurai etéreo, semelhante ao que Broccoli fez em sua luta contra Gin. Ambos Han e Jin ficam surpresos, mas com essa confiança recém-adquirida, ela se mantém firme mesmo quando ele a ataca e corta seu estômago. Ela suporta o dano como uma campeã antes de usar seu estilo de espada para acertar um único golpe nele, nocauteando-o. Todos saem e Mira agradece por salvarem-na desse casamento antes de pedir desculpas a Jin por ter se comportado friamente com ele. De repente, ouvem a voz risonha do canalha que roubou a espada de Mira e fugiu com ela em seu carro. Jin tenta persegui-lo, mas Mira o impede, dizendo que não precisa da espada para continuar espalhando o estilo da Espada da Lua pelo mundo, e que ela derrotará Han nas semifinais amanhã e vencerá as finais também. O dia seguinte chega, e Jin, o completo idiota, não acordou a tempo. Ele corre em direção ao estádio e chega a tempo de testemunhar os momentos finais da luta entre Mira e Han, o que o choca profundamente ao ver um confronto implacável e cruel unilateral de Han, machucando Mira incessantemente, ferindo-a gravemente até o ponto em que ela estava sangrando por todo o corpo. Ela cai no chão, mas Han ainda parece estar prestes a atacar novamente, quando o árbitro o interrompe, alegando que ele já venceu a luta. Ji-Hoon está abalado depois de ver o calmo e sereno Han se comportar assim, e passa por ele em direção ao ringue para sua luta semifinal. Ji-Hoon entra na próxima luta e enfrenta um cara aleatório que afirma ter estudado o estilo de luta de Ji-Hoon, e que pode derrotá-lo agora. Jin, no entanto, está com disposição para negócios e a luta começa. O cara aleatório ataca Jin, mas ele simplesmente desvia dos ataques antes de realizar um único ataque nele que o derruba, declarando Jin o vencedor. Ele volta para a enfermaria onde Mira está sendo tratada e conversa com ela. Ela tenta animá-lo, mas ele está triste e destruído pelo comportamento de Han, já que ele realmente achava que eram amigos.
Mira diz a ele que não há motivo para ficar triste, ela apenas foi mais fraca que ele, por isso perdeu, e não havia nada que ninguém pudesse ter feito ali. Jin, no entanto, decidiu que vai se vingar de Han e ganhar o torneio por Mirae. No dia seguinte, ambos entram no ringue e o árbitro inicia a luta. Jin e Han imediatamente correm um para o outro e começam a medir-se. Mas, em vez de desviar dos ataques um do outro, eles apenas recebem os golpes e tentam revidar. Ambos parecem estar exatamente no mesmo nível, enquanto o incrível estilo de socos de Han colide com o estilo de chutes de Jin. Eles estão lutando incrivelmente bem, com ambos desferindo golpes bastante fortes um no outro, e quando ambos acabam atingindo o queixo um do outro com alguns ataques muito grandes, o que poderia ter decidido o resultado desta batalha. Finalmente, Han ganha vantagem e soca Jin no estômago e depois no rosto, empurrando-o para trás e fazendo-o sangrar. Jin limpa o sangue do rosto e diz a Han que ele vai pagar pelo que fez a Mira, antes de correr em direção a Han, que se prepara para seu soco especial. Mas Jin desvia do ataque e, em vez disso, usa a técnica que foi forte o suficiente para derrubar Harambe com um único golpe. Em seguida, ele dá um chute massivo nas entranhas de Han, que o lança contra o poste do canto, onde ele cai. Jin se aproxima e estende a mão, e Han a agarra e pede desculpas a Jin, dizendo que nunca considerou ninguém como amigo, e chuta-o no rosto antes de decidir usar sua incrível técnica especial de soco, que tem 4 formas. Ele usa a primeira forma para acertá-lo no estômago, antes de usar a segunda forma para afastá-lo com um tornado, e depois a terceira forma na qual ele acerta Jin com uma saraivada de socos que o empurra ao limite máximo. Jin, no entanto, ainda consegue se recuperar e corre em direção a Han para aplicar um chute desastroso, enquanto Han carrega a forma final e ambos executam seus golpes ao mesmo tempo, mas o ataque de Han o atinge primeiro, e Jin é derrubado, sangrando por todo o corpo. O próprio Han está prestes a cair de exaustão, mas ele se mantém em pé enquanto o árbitro começa a contagem para Jin. De repente, no entanto, Pak chega e chama Han para seu lado e diz a ele que eles não conseguiram salvar seu amigo, e que ele acabou de morrer. Isso atinge Han como um caminhão, e ele sente como se seu corpo inteiro tivesse perdido toda a força. Acontece que Han implorou a Pak para salvar seu amigo, pois ele não pode esperar o torneio terminar para ter seu desejo realizado, e a tecnologia médica de Pak pode realmente salvar sua vida, ou ele morrerá muito em breve. Pak fez um contrato com ele, dizendo que colocará seu amigo em suporte de vida, mas ele terá que vencer tanto a semifinal quanto a final de forma dominante. Essa era a razão pela qual ele era tão agressivo e impiedoso com Mira também, mas agora que perdeu seu amigo, ele não tem motivação para lutar. Ele cai de costas, enquanto Jin se levanta novamente, desafiando as expectativas de todos de que ele estava fora da luta. Han se levanta novamente e Jin começa a atacá-lo, mas desta vez Han nem tenta atacar, apenas se defende de forma desanimada enquanto Jin toma a ofensiva. Ele leva um soco no estômago de Jin e estava prestes a receber um chute na cabeça quando de repente eles ouvem a voz de Mira dizendo para ele se controlar. Jin para no meio do ataque e Han volta à realidade. Ela diz a ele que ele era 200 vezes mais forte quando lutou com ela, então por que ele está sendo tão brando com Jin? E o chama para o seu lado. O árbitro diz a ela que não pode parar a luta, mas Jin garante que ele não pode interrompê-los. Ela mostra a ele uma carta que o amigo dele lhe deu, que dizia que ele sabe que vai morrer em breve e que está feliz por ter um amigo como Han que está lutando por ele, mas agora quer que ele lute por si mesmo. Han sorri para ela e pede que ela guarde com segurança para ele enquanto ele termina a luta. Desta vez, tanto Jin quanto Han se enfrentam novamente, mas como amigos e não como inimigos. Eles ambos se envolvem em um longo vai e vem, ao final do qual Han usa sua técnica mais forte novamente e derruba Jin. Jin, no entanto, possui uma força renovada e a usa para realizar um último ataque, que é seu chute mais forte. Ele mira em Han e quando a fumaça se dissipa, vê que Han está no chão e Jin é declarado o vencedor do torneio. Jin estende a mão e finalmente Han começa a vê-los como amigos e aceita a ajuda deles para sair do ringue. As posições de primeiro e segundo colocados nas preliminares foram ocupadas por Jin e Han, mas o terceiro lugar ainda está vago, pelo qual Mira e o cara aleatório que Jin derrotou vão competir. A luta começa com Mira e o cara aleatório se chocando no meio, onde Mira tenta acertá-lo, enquanto o cara só tenta se manter firme. Ele começa a ficar convencido, pensando que a garota nunca poderá derrotá-lo e começa a exibir seus movimentos de jiu-jitsu brasileiro, quando Mira decide acabar com essa farsa e o acerta diretamente no rosto com sua espada, encerrando a luta imediatamente. Jin vibra das laterais enquanto Han fica tão envergonhado que finge não conhecer Jin. Depois que a luta termina, todos começam a ir para casa e a discutir suas próximas lutas, que serão lutas em equipe de 3 contra 3 em vez de 1 contra 1. Essas lutas realmente testarão o nível de confiança entre os companheiros de equipe e o quanto estão dispostos a sacrificar para garantir que seu time vença. Jin está super empolgado, enquanto Mira está apreensiva em lutar ao lado de um macaco sem cérebro como ele. Com ele, a estratégia será jogada pela janela, pois ele luta principalmente com puro instinto e habilidades brutas.
Enquanto conversam e atravessam a rua, Mira pergunta a Jin qual é a motivação dele. A motivação dela é garantir que o estilo de espada de Moon sobreviva, enquanto Han quer lutar pelo amigo. Por que ele está lutando? Jin olha pra eles e diz a ela que na verdade não tem nenhuma motivação assim. Ele só quer lutar contra oponentes fortes, ficar mais forte e ser super legal. Han e Mira seguem em frente novamente, deixando-o pra trás, pois não querem se associar ao constrangimento que Jin pode trazer na estrada. Enquanto tenta alcançá-los, ele cruza com um velho e sente uma estranha sensação de poder vinda dele. Ele imediatamente se vira, mas não encontra ninguém, o que o surpreende. Mais tarde, no dia seguinte, ele vai a um parque público e decide treinar sozinho. Mas, no clássico estilo Jin Mori, ele se distrai com qualquer coisa que se mova ao seu redor. Ele começa a correr atrás de um gato, depois começa a fazer yoga antes de se voluntariar para recolher lixo, e finalmente, sobe em uma árvore para recuperar um balão para um grupo de crianças. O galho acaba quebrando, mas ele consegue aterrissar de pé. Ainda assim, ele sente como se tivesse uma pequena torção no tornozelo, quando de repente, o mesmo velho que ele viu ao atravessar a rua aparece atrás dele como um Pokémon, e usa uma agulha de acupuntura para furar seu tornozelo. Ken fica chocado no começo, mas percebe que não sente mais a dor. Jin pergunta ao velho quem ele é, mas o velho dá uma resposta ruim, e desaparece tão repentinamente quanto apareceu. No dia seguinte, Jin é acordado por uma batida na porta e a abre para encontrar Han e Mira na soleira, enquanto Mira fica zangada com ele por sempre dormir demais. Ele pergunta de onde eles conseguiram sua localização, ao que ela responde que eles apenas perguntam à administração do torneio, assim como ele fez quando foi à casa dela quando ela estava se casando. Eles entram na casa dele e veem que ele mora sozinho e que sua casa parece a de um mendigo com pratos sujos na pia e todo tipo de lixo espalhado. Agora que digo isso, é assim que minha casa também se parece. Mas sempre há uma caixa de lenços e loção por perto. Eles veem uma foto dele com seu avô na parede, e ele explica que costumava viver nas montanhas com o avô, mas ele disse que Jin precisava se matricular na escola e receber uma educação formal, e é por isso que se mudou para cá, mas o avô o deixou para voltar para a montanha. Seu avô e meu pai têm muito em comum, ele tem morado aqui sozinho desde então. Mira também encontra uma fotografia dele com um casal e pergunta curiosamente se são seus pais, mas Jin diz a ela que não são. Ele nem sabe quem são seus pais ou se eles estão vivos, pois seu avô nunca tocou no assunto. Ele diz a ela que seu avô pediu a alguns estudantes universitários para tirarem algumas fotos com ele, para que, se ele trouxer um amigo, eles pensem que Jin pertence a uma família normal e não é um psicopata. Todos eles se dirigem para o estádio e, no caminho, Han explica que teve uma conversa com Pak, onde perguntou a ele quais eram aqueles poderes sobrenaturais que Broccoli e o cara rico usavam. De acordo com Pak, os deuses estão mortos há muito tempo, mas há algo no mundo conhecido como chakra, que os ajuda a aproveitar o poder dos deuses se eles se esforçarem ao máximo. Ele também o alertou que, a partir de agora, deve esperar que cada oponente que encontrar tenha esses poderes de outro mundo e deve se preparar adequadamente para lidar com eles. Isso os preocupa, e Mira também descreve seu encontro com um comentarista das lutas e explica que ele é realmente cego e também era um espadachim como ela, mas seguia uma escola diferente. Ela conta que se encontraram em um supermercado, onde ele estava com sua família e conversou com ela. Ela lhes diz que até ele os alertou para serem muito cuidadosos, pois indivíduos poderosos estão operando nos bastidores e podem representar um risco sério para os competidores. Finalmente, eles chegaram ao estádio, onde se reuniram no vestiário para ter uma prévia das equipes. Mira, no entanto, percebe que o comentarista foi trocado e fica preocupada com ele. Acontece que o comentarista foi morto naquele dia, quando encontrou um assassino em uma fantasia de playboy que pertencia a um grupo muito poderoso e pode representar um risco para os competidores. Finalmente, o comentador anuncia que a primeira partida será entre o time de Jin Mori e outro time. Então eles começam a se preparar para essa grande luta que está por vir, sem ideia do que vai acontecer na luta ou do que eles possam encontrar. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!